Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Fux, eu sou médico ortopedista e atuo nas áreas de cirurgia do joelho e do quadril. E hoje eu estou aqui, na companhia do meu pai, Dr. Rogério Fux, especialista em cirurgia do joelho, aí com muita bagagem, muitos anos de experiência aí, para a gente fazer uma live hoje aí sobre o joelho, sobre cuidados com o joelho, sobre tudo que tu puder falar sobre como cuidar do joelho, principalmente nessa época agora, o que fazer com os problemas do joelho, o que fazer com planejamentos, como cuidar do joelho nessa época de pandemia, que nós estamos aí todo mundo no isolamento, o mundo mudou e a gente está se adaptando, todo mundo se adaptando a essa nova condição aí, né? Tudo bem, Thiago. Quando você fala, para mim é uma alegria muito grande, né? Estar aqui com você. Nós temos esse canal, nós temos a nossa empresa, nosso consultório, que a gente faz trabalho em cirurgia do joelho, no meu caso, e no teu joelho e também quadril. E como você disse, que satisfação de estar comigo, tendo tantos anos de experiência, é uma satisfação muito grande minha, de ter você comigo e estar seguindo a mesma área, e isso é uma coisa que eu creio que não tem pai no mundo que não seja feliz com isso, sabendo do teu caminho, do que você está fazendo. Então vamos conversar hoje, as perguntas que vocês têm que a gente possa responder. E como o Thiago disse, vamos conversar sobre a situação que nós estamos passando, algumas coisas que a gente pode ajudá-los a enfrentar essa dificuldade que está para todo mundo, não tem, eu acho que uns mais, uns menos, mas não escapa ninguém. E o que a gente puder aliviar as dores, entre aspas, de vocês, nós estamos aqui para isso. Bom, muito bem. Algumas perguntas foram enviadas aí durante esses últimos dias, então a ideia é a gente explicar um pouquinho para vocês, responder as perguntas que foram enviadas. Vocês podem mandar perguntas durante esse tempo, nós vamos ficar uns 45, 50 minutos conversando com vocês, tentando ajudar e passar a maior quantidade de informação possível. E algumas perguntas estão enviadas, além das que vão ser mandadas durante a live. O que a gente não conseguir responder, vocês podem aguardar as respostas, então vamos responder o que é possível pelas mídias sociais, pelo Instagram do Instituto Fux, pelo Facebook do Instituto Fux, pelo canal do YouTube, pelo nosso site, institutofux.com.br. Vocês vão ter mais informações sobre o que a gente já falou, sobre o que nós estamos falando e responder as perguntas possíveis, ok? Então, eu acho que a primeira pergunta e uma orientação que eu acho que podíamos dar no geral para todo mundo é assim: eu tenho um problema no joelho, eu tenho 65 anos, várias pessoas perguntaram a mesma coisa. Eu tenho um diagnóstico de artrose no joelho, eu tenho 65 anos e eu estou em casa. Eu tive que parar meu personal, eu tive que parar meu pilates, eu tive que parar minhas caminhadas. O que eu posso fazer em casa para ajudar a controlar a minha artrose do joelho? Bom, primeiro, se você já fazia algum tipo de atividade física, seja por um tratamento que foi indicado por um médico, se está fazendo algum tipo de reabilitação, fisioterapia, ou mesmo se não você fazia isso, você fazia algum tipo de exercício, seja caminhar, academia, natação, qualquer atividade física que você fazia, que você procure manter em casa aquilo que for possível. Quer dizer, dá para se fazer uma série de exercícios em casa, seja para os membros superiores, para os membros inferiores, com o que nós temos em casa, com alguns elásticos, com alguns pesos, com garrafas d'água. Quer dizer, e mesmo os exercícios sem peso, para que isso? Para movimentar as articulações. As articulações, elas são nutridas, as células se mantêm vivas com o movimento. Então façam alguns exercícios simples, que você fazia na sua academia, lá você fazia com peso, e em casa, se não tiver um peso grande, não tem problema. Você mantendo algum tipo de exercício, você está mantendo a articulação viva, sadia, e o teu músculo também. Que com isso você não vai perder tanta musculatura como se você ficar parado, sentado num sofá 10, 12, 14 horas. Então isso é uma coisa muito simples que pode ser feita. É muito importante se movimente. Eu sei que não é possível se movimentar tanto quanto um ar livre, mas é possível andar pela casa, é possível fazer exercícios de mobilização da articulação. Talvez esse seja um dos principais maneiras de melhorar a qualidade da nutrição da cartilagem. Mesmo com artrose, você tem que diminuir o processo inflamatório. Exercícios hoje, tem vários exercícios disponíveis, tem vários profissionais da saúde fazendo
orientações online também para você poder fazer exercícios e manter mobilidade, manter força muscular, pensando no teu tratamento futuro e adequado. Então, assim, é possível sim fazer exercícios, deve-se fazer exercícios, deve se movimentar, deve fazer alguns alongamentos e tentar manter a amplitude da articulação é super importante, ok? Uma pergunta aqui da Ivanete, ela diz que ela tem os 2 meniscos com lesão, que tem cisto e tem derrame. Cirurgia pode resolver pacientes que têm lesões dos 2 meniscos? Qual é a orientação a um paciente que chega com um exame assim? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ver com um paciente assim é como que ele tem essa lesão de menisco, se apresentou para ele. Se é um paciente que teve um trauma, uma torção no seu joelho, seja na atividade do dia a dia ou num esporte, é um tipo de lesão de menisco. Porém, se é um paciente geralmente de mais idade, que começou a sentir dor, seu joelho começou a inchar e você procurou o seu médico e foi feito o diagnóstico de lesão de menisco, já é outro tipo de paciente. Nos pacientes geralmente de mais idade, que são as lesões degenerativas, que a gente fala, isso aí a gente não opera, não faz cirurgia de imediato, porque existem alguns tratamentos que podem ser aliviados. Se existe a lesão de menisco, ela não vai cicatrizar. Mas se você fazendo um trabalho muscular, um trabalho de reabilitação, fortalecendo a sua musculatura, esses pacientes com lesões degenerativas de menisco, eles têm algum outro tipo de desgaste na articulação. Então trata-se como um problema degenerativo. E você só vai operar esse paciente se ele não resolver depois de 4 a 6 meses. Agora, se é um paciente mais jovem um pouco, que fez uma lesão traumática no menisco, e isso está causando esses sintomas, tem solução sim, só que a solução aí já é um pouco diferente. Na grande maioria dos casos, necessita ser feita uma cirurgia para que se corrija esse problema do menisco que o paciente teve. Ivanete, a minha orientação pessoal para você é que é muito raro um paciente fazer uma lesão traumática dos 2 meniscos, ok? Então, muito provavelmente, você deve ter um joelho degenerativo com algum grau de desgaste, com algum grau de artrose. Então esses joelhos, muitas vezes, eles não têm uma lesão de menisco, eles têm um joelho degenerativo com artrose, que uma das coisas que acontece é a lesão do menisco. Então talvez tratar o menisco não seja o principal, você tem que tratar o teu joelho, a tua artrose, e ver qual é a melhor indicação, se é um tratamento biomecânico, com fisioterapia, hidroterapia, um tratamento com medicação, com infiltração, com cirurgia, e às vezes muitas vezes você pegar um laudo no paciente com uma artrose grave, ele tem lesões dos meniscos, e a indicação dele é um tratamento de prótese. Então é avaliar o grau de degeneração do teu joelho para indicar o melhor tratamento para o seu caso, essa é a principal orientação. Ok? Mais uma pergunta que foi enviada para nós sobre pacientes mais idosos, com bastante idade. A princípio é uma pergunta aqui da Maria Carreira sobre pacientes com mais de 90 anos, eles têm chance de colocar uma prótese? Bom, eu falo, pacientes que me conhecem sabem que eu respondo que eu prefiro um paciente de 80, 90 anos sem problemas de saúde do que um 55, 60 totalmente descompensado, diabético, hipertenso, com cirurgia cardíaca, ok? Então, atualmente no mundo, a idade isoladamente, ela não é uma contraindicação a um procedimento cirúrgico eletivo, como uma prótese de joelho ou uma prótese de quadril, ok? Claro que um paciente se nós compararmos um paciente de 80, 90 anos com um paciente de 50, 60 anos, a idade sim é um fator para ele preocupante. Porém, mais que a idade, as comorbidades clínicas do paciente são muito mais importantes no índice de risco da cirurgia do que a própria idade absoluta, ok? Então, tão importante quanto ter idade avançada é avaliar se o paciente tem diabetes, se o paciente tem cardiopatia, tem problemas renais, se o paciente tem problemas pulmonares, problemas vasculares, problemas hormonais, problemas endocrinológicos. Então, assim, essa avaliação clínica do custo-benefício é extremamente importante, né? O Dr. Rogério tem inúmeros pacientes com
muito próximos do 90 e pacientes com mais de 90 operados que restabeleceram a qualidade de vida e voltaram a viver, voltaram a ter um joelho sem dor, um joelho com qualidade de vida, né? E você ter 95 anos sem poder andar, talvez não seja interessante. Seria interessante ter 95 anos com qualidade de vida. Então acho que aí está a grande resposta à idade em si. Eu acho que isso realmente o que o Thiago disse é exatamente isso que a gente pensa. E o mais importante disso realmente é a qualidade de vida. Porque muitos pacientes, às vezes não são até os pacientes, ou os filhos que vão juntos na consulta, dizem, mas doutor, mas vale a pena operar meu pai e minha mãe com 90, 92 anos, 93, a gente tem vários pacientes com isso. Diz assim, o que ele quer? Mas ele não vai viver muito. Quem sabe quantos anos nós vamos viver? E se seu pai, sua mãe, for viver mais 2, 3, 5, 10 anos, ninguém sabe, e hoje está muito diferente, nós estamos tendo uma sobrevida muito maior, que esse paciente viva com uma boa qualidade de vida. Quer dizer, a gente consegue com uma prótese feita com todos os cuidados, como o Thiago disse, com uma avaliação clínica muito bem feita, tomando cuidados talvez a mais do que um paciente de 50, 60 anos, de restabelecer a qualidade de vida desse paciente, que ele vai até seu último dia, que não está na nossa mão, e muito bem, satisfeito e feliz da vida. Eu acho que isso é o mais importante. Quer dizer, não temos que ficar nos últimos dias das nossas vidas acamado numa cadeira de roda com sofrimento. Tem recursos sim para se melhorar isso hoje. É isso aí. Vou responder uma pergunta ao vivo aqui da Joana, né? Ela disse que ela fez uma ressonância do joelho, que ela tem ruptura do ligamento cruzado, uma ruptura do menisco e com um pouco de derrame, que tem indicação de cirurgia. E agora ela tá preocupada sobre se tem indicação de cirurgia mesmo, e agora ela diz que está com alguma alteração, com uma dor na cefaleia, uma dor de cabeça, tem a ver com o joelho. Joana, assim, nem todo ligamento cruzado rompido é cirúrgico, nem todo menisco é cirúrgico. Talvez a maioria dos ligamentos cruzados são cirúrgicos se eles causam instabilidade. Ligamento não dói, geralmente menisco dói, ok? Então uma relação de um problema na cabeça com um problema de joelho, ela não tem muita relação física, ok? Mas um paciente muito irritado, um paciente que está sofrendo de dor, ele pode trazer um distúrbio emocional que pode gerar uma cefaleia. Eu particularmente não acho que tem uma relação direta, tá? Então acho que você tem que avaliar, ver quantos anos você tem, avaliar com o seu médico a melhor opção possível para a tua ruptura de ligamento, se tem estabilidade ou não, tem dor ou não, para indicar a melhor cirurgia para você. Mas acredito que você está com sintomas, vamos dizer assim, na cabeça, acho que você deve procurar um médico especialista nisso para avaliar, porque provavelmente não seja o joelho a principal causa disso aí, ok? E vamos falar um pouquinho sobre essa... Tem várias perguntas sobre cirurgia, vamos fazer cirurgia, não vamos? Eu queria passar para vocês um pouquinho como está o cenário atual aqui de cirurgias de joelho, cirurgias de quadril, cirurgias eletivas nesse período de pandemia, né? Então, assim, durante um bom período aí do Brasil, no mundo, a gente suspendeu praticamente as atividades não urgentes, não emergenciais. E agora nós estamos retomando um trabalho tanto de consultório quanto cirúrgico, ok? E é importante entender que segurança é a nossa ideia, ok? Os pacientes precisam estar seguros do que está acontecendo, as equipes de saúde têm que estar seguras para poder trabalhar com qualidade, os hospitais têm que estar seguros para realizar cirurgias eletivas. Então, nós estamos retomando as nossas atividades de consultório, ok? Então, para explicar para vocês que a maioria dos médicos eletivos estão organizando um sistema de trabalho para poder atender novamente os pacientes, né? Os nossos pacientes antigos que precisam de avaliação, acompanhamento de procedimentos cirúrgicos, de tratamento. Nós estamos podendo abrir as nossas portas para pacientes que precisam consultar por queixas novas, pacientes que têm necessidade de ouvir a nossa opinião, pacientes que são de fora, pacientes que são de outro estado, de outras cidades. Então nós estamos reestruturando todo o nosso sistema de trabalho. Então, a partir da semana que vem, nós estamos com toda nossa capacidade de atendimento de uma nova maneira, diferente um pouquinho do que tinha. Então agora nós ampliamos um pouco a nossa abrangência de atendimentos nos pacientes de consultório. Tanto eu como o Dr. Rogério, a gente organizou nossa agenda para poder atender os pacientes
particulares, para atender os nossos pacientes de convênios. Então abrimos um pouco um leque para convênios também, para poder ajudar as pessoas a terem mais acesso ao tratamento, mais acesso à informação, à opinião. Nós estamos disponibilizando para quando necessário e elegível avaliações por telemedicina, ok? Não são todos os casos que são elegíveis, mas alguns casos são elegíveis. A gente pode ajudar alguns pacientes nesse período por atendimentos online, então é super importante. E nós estamos retomando os nossos procedimentos de cirurgias eletivas, ok? Explica um pouquinho para as pessoas esse processo de cirurgia eletiva, como estão os hospitais, as organizações aí das coisas. Eu acho que existem as duas coisas, só quero voltar ao consultório, aos nossos atendimentos, quer dizer, do aspecto prático, como é que está sendo feito. Por exemplo, se a gente trabalha em consultórios ou clínicas onde existem vários médicos, a gente diminuiu o número de médicos por dia, não estão atendendo mais todos juntos. Nossas consultas estão espaçadas em horários, nós estamos atendendo menos dias de consultório que atendíamos antes. Os pacientes, nós todos no consultório usamos máscaras e temos todo o cuidado com a história de álcool gel, de lavar as mãos. Pedimos para que nossos pacientes, e hoje praticamente é Brasil e é mundial, tenho que usar máscara. Então todos esses lados práticos nós começamos já umas 2 semanas para cá, voltando ao ritmo de consultório, e estamos muito bem, não temos notícia de nenhum paciente e nenhum de nós médicos que tenha sido contaminado nos últimos tempos. Isso são coisas práticas de consultório. Como o Thiago disse, também estamos usando mais telefone, mais as mídias sociais para orientar os pacientes necessários. Especificamente aos centros cirúrgicos e aos hospitais, as cirurgias eletivas, inclusive saiu um trabalho publicado em revista ortopédica de grande alcance mundial, muito respeitada, sobre agora como retornar às cirurgias eletivas em pacientes ortopédicos. Que serve para os pacientes ortopédicos, mas serve para os pacientes de outras especialidades também. E isso são protocolos específicos que nós temos que ter, e os hospitais já implantaram isso, desde a internação do paciente, tá? O processo de internação, que também é feito separado, não existe acúmulo de pacientes juntos. Esses pacientes internam em andares específicos. Os andares, se esse hospital, por exemplo, é referência que atenda pacientes do Covid, do coronavírus, esses pacientes estão num andar totalmente separado. A equipe de enfermagem que atende esses pacientes é diferente dos pacientes que atendem cirurgias normais sem pandemia. Quando o paciente vai para o centro cirúrgico, também existem salas específicas para os pacientes serem atendidos, aqueles que têm Covid, que graças a Deus, principalmente na nossa região sul, especificamente Paraná e Curitiba, nós estamos com um número bastante baixo, difíceis, ruins, aqueles pacientes que pegaram e que perdemos, cada um perdeu seus familiares, seja lá quem for, mas nós estamos com um número um pouco mais tranquilo que o resto do Brasil, que o resto do mundo. Então já existem protocolos bem estabelecidos. Durante as cirurgias nós temos que estar mais protegidos, os pacientes são protegidos, os anestesistas são protegidos. Durante o ato cirúrgico, no caso de cirurgia ortopédica, que às vezes nós temos que usar instrumentos que podem gerar partículas, podem gerar gotículas, que seja de sangue ou de outros líquidos, também existem protocolos e situações que nós estamos nos prevenindo para ter isso. Então, se nós colocamos um paciente no hospital, ele está ciente que está fazendo isso. Nós estamos conscientes do nosso risco e do paciente também. Mas tomando todos esses cuidados, as cirurgias estão voltando aos poucos e creio que mais algum tempo nós vamos estar com normalidade. Os grandes hospitais estão fazendo um processo de triagem dos pacientes. Quais pacientes podem realizar procedimentos cirúrgicos? Então, os pacientes que não são de alto risco pela contaminação do Covid. Vários hospitais estão fazendo triagem sintomática semanal, isolamento social pré-operatório, avaliações com testes sorológicos, tanto dos pacientes quanto das equipes. Então está sendo criado um novo sistema de trabalho pensando em aumentar a segurança e diminuir o risco. Então, assim, pacientes que têm indicação cirúrgica de cirurgia do joelho, cirurgia do quadril, a gente está retomando com um novo processo de trabalho. Então, isso é uma coisa que nós gostaríamos de orientar vocês, que nós podemos começar a pensar e organizar a nossa vida pensando numa cirurgia com pacientes que precisam de um tratamento.
ok? Só complementando sobre isso, que falando sobre os grupos de risco, mesmo os pacientes que seriam com grupo de risco acima de 60, 65 anos, quer dizer, só pela idade e sem outras comorbidades, também estão sendo encaminhados e sendo programadas as cirurgias, porque com todos esses cuidados tomados, esses pacientes também podem ser operados. Vamos voltar a algumas perguntas, estão perguntas ao vivo. Uma pergunta de um grande amigo, parceiro de trabalho, que trabalha no nosso grupo junto com a gente, o Dr. Cristiano Saliba. Fez uma pergunta, acho que eu vou estender muito mais a pergunta para você, Rogério. Para prótese de joelho em artrose degenerativa, o que você considera um limite inferior de idade? Para artrose, porque uma coisa é a gente falar em artrose e outra coisa é falar em reumatismo. Sim. São dois perfis de pacientes degenerativos. Pacientes de reumatismo, às vezes a gente opera muito pacientes mais jovens. O que eu posso te dizer, Cristiano? A idade, na realidade, não existe uma limitação. O que a gente fala de rotina é que você opere, indique uma prótese em pacientes assim que seriam mais idades e menos ativos, que já tem um desgaste na sua articulação bastante grande, que está dando uma limitação bastante importante na sua atividade do dia a dia. O clássico, até alguns anos atrás, nós falávamos que não, a melhor da época para você operar pacientes era acima de 60, 65 anos. Por quê? Porque existe uma sobrevida da prótese, do material que vai usar e uma sobrevida do próprio paciente. Essa idade hoje não tem mais muita importância, porque nós sabemos que, graças a Deus, nós estamos vivendo muito mais. Então, se você vai dizer isso, então nós deveríamos aumentar essa idade. Não é isso. O que a gente tem que tratar é o paciente como um todo. É o grau de desgaste que esse paciente tem, o seu grau de dor e grau de limitação da sua atividade. Nós temos pacientes, a de rotina é acima de 60, 65 anos ou mais. Porém, nós temos um paciente de 50, 55, 60, 58, 48, que tem um grau de desgaste tão grande na sua articulação, porque teve traumas antigos na sua juventude de esporte, ou alguns acidentes automobilísticos que fizeram fraturas e sua articulação foi destruída. E a gente acaba tendo que operar. Então, o limite não existe, o que na realidade é o grau de artrose, o grau de limitação da sua atividade, o seu grau de sofrimento. Claro que procuramos operar esses pacientes com uma idade mais avançada, porque se esse paciente fizer a prótese numa idade mais jovem, ele é provável ou é possível que ele terá que fazer uma troca desta prótese, tá? Mas hoje a idade não é o único fator. Como eu disse, vou repetindo, é o grau de disfunção, o grau de incapacidade, o grau de limitação, o grau de dor que a gente quer restaurar a qualidade de vida desse paciente. Se você for pensar hoje numericamente, se tivesse que dar um número, o número seria 55 no mundo. Mas o que a gente mais vê, e eu acho que a principal mensagem sobre essa pergunta é o grau de artrose e limitação na qualidade de vida do paciente. O paciente hoje ele não aceita mais. Não, você não pode operar e você tem que esperar até os 65 anos. Tá bom, doutor. Eu tenho 50 anos, eu não tenho nenhuma outra opção de tratamento, nada vai funcionar. Eu sofro muito. Você quer me dizer que eu vou ficar mais 10 anos, 15 anos esperando? Não, eu quero fazer a cirurgia, eu quero voltar a ter minha qualidade de vida. Então é o grau de acometimento da qualidade de vida do paciente. E fundamental, a não existência ou a falha dos tratamentos possíveis, né? Então, assim, não adianta você ir lá e indicar uma prótese de cara. Agora, o paciente tem uma artrose avançada, no qual os tratamentos possíveis já foram tentados e falharam, ou já é tão avançada que não existe outra opção de tratamento ao implante. Olha, pessoalmente, se eu tivesse 45, 50 anos e uma artrose grau 4, que minha vida fosse extremamente prejudicada, eu faria uma prótese de joelho com 50 anos para ter vida, para voltar a ter vida. Então, mais que a idade, é o grau de acometimento da articulação. Até porque, vou responder uma pergunta que já está aqui, super importante, perguntando sobre... Foi falado um pouquinho sobre quais foram as evoluções no implante, o que nós temos das próteses nos últimos anos. Os implantes hoje, vamos falar assim, nos últimos 10 anos, eles já estão bem estabelecidos, os implantes de prótese de joelho. Nós temos aí durabilidades acima de 80%, 90%, 15, 20 anos. Então, a parte
os designs das próteses estão estabelecidos, o polietileno, que é a parte de plástico entre os implantes, é um polietileno de altíssima resistência. Então, assim, os implantes estão super estabelecidos e têm durabilidades de altas taxas acima de 15, 20 anos. Então, durabilidade já não é um grande problema na prótese de joelho, ok? Desde que ela seja uma prótese de joelho bem de qualidade. Evoluiu um pouco a técnica cirúrgica? Acho que evoluiu principalmente os cuidados, uma cirurgia menos invasiva, talvez uma cirurgia de menos dor, uma recuperação mais rápida, a facilidade do tratamento do paciente em si, não somente da prótese, ok? Então a grande evolução nas próteses nos últimos anos foi a durabilidade do plástico, do polietileno e a manejo do paciente, controle de dor, reabilitação, índice de infecção, de trombose, de complicações. Então isso tornou a cirurgia mais acessível, menos complexa, menos dolorosa, mais rápida a recuperação. Antigamente o paciente demorava muito tempo de internamento hospitalar, hoje o internamento de média são 2 dias, em alguns lugares 1 dia. O paciente ficava acamado durante bastante tempo, hoje a alta é super precoce, o paciente sai andando sem mobilização, está retomando as atividades diárias muito mais rápido. Então a grande evolução é o cuidado do paciente e não apenas a própria prótese, o próprio implante, assim, ok? Vou responder uma pergunta de uma profissional da saúde, da Carla, ela é fisioterapeuta, ela atendeu um paciente que fez uma reconstrução da LCA em março. Começou, fez 2 semanas de fisioterapia, tinha 90 graus de arco de movimento e ela teve que parar, né? Agora ela está aí com quase 2 meses de cirurgia e manteve o arco de movimento. Ela está com 90 graus de flexão. É uma pergunta de uma fisioterapeuta perguntando o que a gente acha sobre isso. Ela já está na hidro, mas não está ganhando. Se com 2 meses ela tem alguma coisa a ser feita ou já é uma indicação cirúrgica de cara. O que você responderia para ela? Tá, eu quero entender, pelo que ela pergunta, que por causa dessa situação toda o paciente ela teve não que conseguiu fazer a reabilitação do adequado. Está com uma flexão de 90 graus. 90 graus. Meses. Na realidade, o que nos preocupa muito mais em todas as cirurgias de joelho, mais especificamente na reconstrução do ligamento cruzado anterior, é a perda da extensão. Se essa paciente tivesse com agora 60 dias, 70 dias, e que tivesse perda dos últimos 10, 15, 20 graus da extensão, na minha maneira de ver, que a gente faz durante todos os anos, seria alguma hora de intervir de alguma maneira. O que seria intervir de alguma maneira? Seria fazer uma artroscopia para você fazer liberação de aderências, desde que se veja que a técnica que foi feita está tudo correto, tudo certo, que o problema foi reabilitação. Ela perde movimento por causa de tecidos, fibroses, escaras que se formam dentro do joelho. E isso geralmente se recupera com fisioterapia. Então, um número para mim, quando existe algum problema que eu acho que eu tenho que agir, é em torno de 60, 75 dias no máximo. Mas, como eu disse, o que preocupa mais é a perda da extensão. Se a flexão vai a 90, também não é bom. Nós temos que conseguir, principalmente no jovem, 120, 130, e se possível, 140 graus, a mobilidade completa. Mas eu acho que tomando um tempo agora, ainda pelo menos mais uns 30 dias, intensivo, fisioterapia e hidroterapia todos os dias, eu creio que é possível recuperar melhor essa mobilidade. Eu tentaria esse tratamento mais agressivo agora, entrando com algumas medicações, que é a base de anti-inflamatório, corticoide, remédios para dor, para que esse paciente consiga suportar um pouco mais esse trabalho mais pesado. E se nos 30 dias não se conseguir, aí sim deve ter fibrose mais, aderências de fundo de saco de quadríceps, que é o mais importante, e aí uma artroscopia seguida de uma manipulação sob anestesia, e teria uma condição de recuperar melhor essa flexão. Mas eu acredito que se fizer um trabalho, se a extensão estiver boa, eu só esperaria mais 30 dias nisso. Se a extensão também não está boa, eu agiria agora com uma artroscopia para liberação das aderências. Eu acho que nós temos um tempinho aí de umas 2, 3 semanas sem maiores problemas. Eu acho que você conversar com o médico responsável para fazer provavelmente um corticoide intramuscular, fazer uma analgesia um pouco mais intensa com derivados de opioide antes da fisioterapia, intensificar a fisioterapia todos os dias durante esses 20, 30 dias aí, tanto intercalando fisioterapia com hidroterapia
E se isso não tiver uma resposta dentro de umas 2 ou 3 semanas, aí orientar para fazer um tratamento cirúrgico, essa seria a ideia. Ok? Tem uma pergunta que foi enviada durante a semana, uma paciente que tem a Lair, ela disse que ela tem muita dor no joelho direito, são 10 anos com dor, que ela já fez vários tratamentos, ela tem um diagnóstico de artrose grau 3, ok? O que ela pode fazer para melhorar? Bom, Lair, você tem 10 anos de dor, já tem artrose grau 3, eu imagino que você seja uma paciente que já tem uma idade um pouco mais avançada. Então, assim, não sei exatamente a tua idade, mas acredito que você tenha mais de 45, 50, 60 anos. Tá? Pacientes com dor crônica, há bastante tempo, já fez vários tratamentos, tá? Não teve resposta. Tem uma artrose grau 3, né? Nós graduamos a artrose... Nós podemos graduá-las de 0 a 4, talvez ou 0 a 5. A maioria dos médicos usam 0 a 4, mas alguns usam 0 a 5, tá? Seja ela 3 no 0 a 4 ou 3 no 0 a 5, ela já é uma artrose, vamos dizer assim, mais avançada. Com falha de todos os tratamentos que você disse que fez, muito provavelmente o teu tratamento seja uma cirurgia de artroplastia total do joelho, a prótese do joelho, tá? Porque, respondendo, vou juntar uma pergunta da Patrícia que mandou, que o médico dela disse que ela tem artrose no joelho e que não tem tratamento e nem cura. Ok, tem sim. Não existe cura de artrose. A artrose não retorna, mas o tratamento da artrose do joelho sintomática na falha dos outros tratamentos e se chama prótese total do joelho. Então a gente tem que entender isso. Realmente curar a artrose é uma prótese, você tira a artrose fora, é mais ou menos por aí. Mas muitas vezes, quando você já tentou tudo, você não tem outra solução, a prótese total do joelho é a solução para quando não tem mais outra solução. A gente tem que entender isso, que às vezes ninguém quer, vou ter que fazer uma prótese, será que eu vou ter uma qualidade de vida boa? Tudo bem, mas tem. Os pacientes são extremamente satisfeitos com prótese de joelho, ok? Tem os seus cuidados, tem as suas particularidades, seu tempo de reabilitação, né? Respondendo junto a essa pergunta, uma pergunta da Rúbia, né? A Rúbia é nossa parceira de trabalho dentro do Instituto Fux, ela faz as avaliações pré-operatórias e pós-operatórias, nesse momento está fazendo muita coisa por online. Ela perguntou e pediu para a gente responder quanto tempo dura a fisioterapia após uma cirurgia de prótese de joelho. O que você responderia para o paciente? Doutor, quanto tempo tem que fazer fisioterapia? Esse é um filme na minha vida, 35, 40 anos fazendo prótese de joelho. Eu gosto e procuro sempre informar o paciente o máximo possível de tudo que pode acontecer. Como é que é o pré-operatório? Hoje nós temos o trabalho da Rúbia que faz isso bem, nos ajuda bastante no pré-operatório. Nós informamos ao paciente o tempo que ele vai ficar no hospital. E daí vem a pergunta, doutor, quando é que eu vou ficar boa? O que a gente pode dizer? Você vai ficar boa a hora que se recuperar, mas doutor, em média são 2 a 3 meses. Tem pacientes que com 30 dias está ótimo, e tem pacientes que levam mais. Isso depende muito do perfil do paciente, depende muito da incapacidade que ele tinha no pré-operatório. Mas o número que eu digo para o meu paciente é o seguinte, geralmente 95% mais em 2, 3 meses você vai estar bem. Exato, assim. Você já vai ter tua liberdade, as atividades da vida diária, em torno de 25 a 30 dias. Mas para você estar bem recuperado, eu acho que esse número, 2, 3 meses, tem funcionado bastante bem. Cada vez mais a gente individualiza o tratamento, ok? O que acontece? O tempo de fisioterapia, a periodicidade, o número de sessões a ser feitas e esse intervalo, se é uma fisioterapia todo dia, a cada 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, 1 vez por semana, isso varia muito. Varia muito da condição do paciente. Você tem pacientes que precisam de fisioterapia diária por 2, 3, 4, 5 meses. Tem paciente que precisa de fisioterapia com o fisioterapeuta 1 vez por semana, durante 4, 5, 6 semanas, e no outro dia ele faz, ele evolui bem, então não tem uma resposta absoluta. Então, na média, os pacientes fazem mais ou menos próximo de 2, 3 meses de fisioterapia, depois um trabalho de reabilitação funcional às suas atividades diárias, e alguns pacientes precisam de um cuidado um pouco maior no começo, principalmente pacientes que têm
grandes deformidades, pacientes que têm grandes limitações, pacientes que têm uma qualidade muscular ruim, com certeza é mais fácil reabilitar um paciente mais jovem, com mais musculatura, do que um paciente de mais idade com menos musculatura. Por outro lado, o idoso está mais ambientado a ter dor há muito tempo e parece que os mais idosos sentem menos dor que os mais jovens. Não parece isso? Você opera aquela senhorinha de 85 anos, ela não reclama muito de dor. Talvez ela tenha dor há tanto tempo que ela acostumou com a dor. Agora já um paciente às vezes de 55, 58 anos, ele sofre mais. Então assim, depende. Individualizar cada caso é super importante e ter uma equipe de fisioterapia especializada em recuperação daquela sua cirurgia é super importante. Então, com certeza a fisioterapia do paciente esportivo que rompe o menisco é muito diferente da fisioterapia do paciente que fez uma prótese. Então, isso é importante de individualizar cada procedimento, cada equipe, cada tratamento. Um resumo disso aí, para dar uma ideia do por que a gente pensa assim, pacientes que têm que fazer prótese nos 2 joelhos. E nós, por opção, por cuidados, nós não gostamos de fazer a prótese nos 2 joelhos, vamos dizer assim, no mesmo dia, né? Combinada. Em casos excepcionais nós também fazemos, mas de rotina não. E daí o paciente pergunta pra gente assim, doutor, quando é que eu posso fazer a outra? Eu digo, 3 meses nós voltamos a conversar. Por quê? Aí você passou, a sua reabilitação já está completa, você passou o teu risco grande e maior de possível alguma situação de trombose, alguma outra coisa, a tua sobrecarga cardíaca, quer dizer, teu estado geral. Você então, de 2 para 3 meses, você vai estar pronto para uma outra cirurgia. Eu uso esse número de 3 meses também, mas a gente observa que tem paciente que com 2 meses está pronto para fazer o outro lado e quer fazer. E tem paciente que fala, doutor, acho que eu vou esperar mais uns 3, 4 meses, eu quero... Então, assim, a evolução varia um pouquinho do número, então é difícil, assim, dizer a expectativa. Nós temos a média, mas cada vez mais as reabilitações, elas são individualizadas, ok? Uma pergunta mandada pela Érica, quanto tempo dura uma aplicação de ácido hialurônico no joelho? Bom, isso é outra situação que depende muito do grau de desgaste, de artrose que tenha sido indicado fazer a infiltração. O que a gente pode dizer para o paciente é o seguinte, essa sua aplicação deve durar pelo menos 6 meses. E nós temos vários pacientes que duram os 6 meses, 1 ano, ou às vezes até 2, ou às vezes até mais. Quer dizer, quanto mais grave se for a artrose ou o desgaste, a tendência é durar menos. Mas a gente não faz aplicação antes de 6 meses, que é a própria recomendação de todas as medicações que existem, e o que a gente diz, se você fiz com 3 meses não melhorou, ou melhorou 1 mês, 2, 3, voltou a ter dor, nós temos que procurar outra forma de tratamento. A ideia, então, tem que durar 6 meses. Teoricamente, pela bula da maioria dos ácidos hialurônicos, a durabilidade é alguma coisa em torno de 12 meses, 1 ano. Então, o que a gente percebe? Que se funcionar, se isso for bom, vai durar pelo menos 6 meses. Se durar menos que 6 meses, provavelmente a tua lesão é muito maior do que a gente imaginava e essa não é uma boa aplicação. Então, eu acho que no mínimo de 6 meses é um bom número e aproximadamente 1 ano, mas não é obrigatório que vai durar 1 ano e que você tem que deixar marcada a próxima aplicação. Não, vamos ver a evolução, vamos sentir os sintomas, vamos marcar um retorno, vamos reavaliar fisicamente, qualidade de vida, vamos reavaliar imagens. Então isso é uma conduta assim, vamos ficar entre 6 meses e 1 ano, mas mais para 1 ano do que para 6 meses. Eu acho que se funcionar, a grande maioria. E bem indicado, mais para 1 ano que mais para 6 meses, ok? Respondendo uma pergunta aí da Fernanda que mandou, uma pessoa que fez a endoscopia do joelho, futuramente vai precisar de fazer uma TJ, uma prótese de joelho? Olha, Fernanda, primeiro a gente tem que entender por que você fez essa artroscopia e o que foi feito nessa artroscopia. Ok? A artroscopia é um método cirúrgico. Quando se fala em artroscopia, muitas vezes, na maioria dos casos, é para tratamento das lesões de menisco e algumas vezes é para alguma coisa relacionada à cartilagem. Então, a gente sabe hoje que a ideia é sempre preservar o máximo possível. Então, os tratamentos dos meniscos hoje eles são uma meniscectomia o menor possível quando é necessário e algumas vezes o reparo do menisco. As lesões de cartilagem, cada vez a gente tenta fazer tratamentos mais preservadores, associados a terapias com ácido hialurônico, tentando preservar. Então, quando se indica uma cirurgia, na verdade a ideia da cirurgia é resolver aquele problema do momento
e também ser a melhor custo-benefício para evitar ter problemas maiores no futuro. Com certeza um paciente que teve que tirar um pedaço do menisco, por exemplo, por uma artroscopia, ele tem um risco maior do que um paciente que não mexeu no menisco de ter artrose para fazer prótese no futuro. Mas esse número é infinitamente menor do que ele não tirar o menisco lesado, continuar com dor, com fragmento de menisco deslocando dentro do joelho. A gente sabe que esse menisco é muito mais gerador de desgaste, que vai gerar uma prótese, do que um menisco que foi tratado cirurgicamente. Se eu não me engano, tem um número que é que uma meniscectomia até 30% do menisco em 15 anos, comparado a você não mexer no menisco. Não mexer no menisco aumenta em 15 a 20 vezes mais o índice de artrose do que se tratar o menisco. Então, assim, por outro lado, uma meniscectomia até 30% aumenta em 3 vezes a relação da artrose do que um menisco normal. Então, assim, não é tão ruim tirar pouco menisco e com certeza é muito melhor do que não tirar. Mas, assim, depende muito do que foi feito, do grau de degeneração do teu joelho. Mas, assim, uma artroscopia não significa fazer uma prótese no futuro, com certeza. Okay? Tem um trabalho, eu acho, de cirurgias de menisco, de mais tempo de segmento, que é dos franceses. Eles compararam, avaliaram pacientes que fizeram meniscectomia parcial, quer dizer, econômica, como o Thiago disse, e eles foram ver depois de 27 anos que 18% desses pacientes tinham artrose inicial no seu joelho. Vocês dizem, mas então deu artrose? Sim, mas no outro joelho, que não foi feito meniscectomia dos mesmos pacientes, 12% também tinha essa artrose inicial. Então, na realidade, a diferença são 6%. Então, realmente, quando você faz a meniscectomia parcial ou você repara o menisco, esse número é muito pequeno. E a tua chance de você vir ter uma prótese especificamente por isso é muito pequena e muito a longo prazo. Exato. Vou responder mais 2 perguntas por questão de tempo. Então, é uma pergunta que foi mandada aqui online agora. Depois de quanto tempo nós podemos fazer infiltração? Depois da infiltração, quanto tempo pode fazer prótese? Bom, isso é super importante, porque não se pode negligenciar, e uma das grandes preocupações que nós temos em relação à prótese chama-se infecção. O índice de infecção normal hoje de um paciente normal de prótese, ele varia alguma coisa em torno de 1 a 2%. Isso é uma taxa de risco de infecção, isso é uma taxa que nós temos um autocontrole dentro dos hospitais, dentro da nossa equipe, para nós termos uma taxa de infecção compatível com o mundo, porque se você tem uma taxa de infecção maior, você tem que parar e pensar o que está acontecendo. É um problema da equipe, é um problema do material, é um problema do hospital, é um problema conjunto, é um problema do paciente. Então, taxas de infecção muito altas. E a realização da cirurgia após a infiltração, se essa cirurgia for realizada antes de 90 dias, 3 meses da infiltração, ela aumenta esse risco. Então, o mundo já sabe disso, a gente tem já trabalhos super estabelecidos que a cirurgia de prótese de joelho só deve ser realizada com um intervalo mínimo de 90 dias, 3 meses, por quê? Por não aumentar o risco de infecção comparado a um joelho que não fez uma infiltração. Então a gente sabe que esse é um intervalo e isso é super, super importante, porque muitas vezes o paciente ele faz uma infiltração no joelho com indicação de prótese, achando que vai melhorar e não melhora. E aí ele quer resolver o problema dele rápido. Tudo bem, ele vai resolver o mais rápido possível. E esse possível só após 3 meses para ter segurança. Ok? Claro, isso. E a última pergunta que eu vou responder é... A gente fez um vídeo falando sobre isso, até um pouquinho sobre as lesões femorospatelares, ok? Uhum. Então, assim, o que é condromalácia patelar? Talvez a alteração de ressonância mais comum que exista na articulação do joelho, ok? Qual que é a principal causa e como é que se trata? Aquele paciente mais frequente que existe no consultório há 40 anos. Se eu pegar hoje, e essa é uma estatística fácil para a gente fazer, se eu atendo um dia, atendo 10 consultas, eu tenho pelo menos 4 ou 5 de queixas de dores no joelho, na região anterior. E eles são problemas de patela, tá? São problemas de patela e na grande maioria são problemas da condromalácia. Na realidade, a condromalácia ela não é uma doença. A condromalácia ela vem secundária a alguma
alguma disfunção, alguma sobrecarga, alguma coisa errada, ou que você está fazendo o teu trabalho muscular, a sua academia, o seu exercício, e você está causando esta condromalácia. Quando eu digo que ela não é doença, é uma coisa muito interessante isso. Quando a gente opera pacientes por outras causas, tipo lesão de menisco, lesão de ligamento, nós encontramos pacientes com condromalácia. E não tem nenhum sintoma. E esse paciente não tem sintoma nenhum no seu joelho, na região da patela da condromalácia. Então, ela em si, a lesão da cartilagem, ela não é patológica. Você tem que ver o que está causando essa lesão. E nós temos que tratar os sintomas desse paciente. Por isso que condromalácia, cirurgia para condromalácia, é o último dos últimos casos. Claro que nós temos que ver se não tem uma estabilidade, um mau alinhamento na mecânica, no funcionamento dessa patela no lado do seu joelho. Aí ela é secundária, aí é outra situação. Em si, não é doença. E tem pacientes, se nós formos operar todos os pacientes de condromalácia, com certeza nós vamos fazer artroscopia e não vamos encontrar visualmente nada. Quer dizer, é funcional, é sobrecarga, é uma outra situação. E é isso que nós temos que tratar. A maioria das condromalácias são alterações biomecânicas musculares, desequilíbrios musculares da coxa e do quadril. A maioria. Uma outra parte pode ser relacionada a exercícios demasiados, uma sobrecarga realmente mecânica pura mesmo, ou exercícios demasiados, principalmente exercícios com muita flexão do joelho, ok? Alguns pacientes podem ter disfunções patelares de instabilidade patelar e alguns pacientes não têm nada. Você faz uma ressonância do joelho por outro motivo e acha uma condromalácia patelar. Na minha opinião, que 100% das ressonâncias em pacientes que correm de verdade têm condromalácia e quase nenhum deles tem sintoma. Então, a condromalácia às vezes é uma alteração de imagem na ressonância que na maioria das vezes não tem repercussão clínica. Então isso é super importante de entender, mas quando isso gera sintomas femoropatelares, é muito importante avaliar a biomecânica muscular do membro, porque esse é o principal fator e é o principal tratamento, melhorar biomecânica muscular do membro. Essa é a grande questão. Tanto que, como a gente chama essas disfunções? Síndrome patelar dolorosa. Isso. O que é a síndrome? É um conjunto de situações. E está dentro desse desequilíbrio muscular, dessa disfunção, dessa sobrecarga, que você vai cuidar o quê? Muitos desses pacientes, a gente diz assim, o tratamento está em você. Está em você o que? Fazer um reequilíbrio muscular, precisa de fortalecimento e alongamento de todos os músculos que agem no joelho e você tirar a sua sobrecarga. Quer dizer, melhorar a função do teu joelho. Exato. Bom, pessoal, nós estamos esgotando o tempo, nós temos uma outra atividade agora ao vivo sobre projetos de controle de infecção e tratamento de infecção em prótese, então nós vamos encerrar daqui a alguns minutinhos. Eu queria primeiramente agradecer a presença de todos que participaram aqui. Eu tenho inúmeras pessoas conhecidas aqui que participaram. Eu estou controlando aqui amigos de trabalho, profissionais da saúde, pacientes, amigos pessoais, familiares, pessoas que já são pacientes, pessoas que pelas perguntas querem se tornar pacientes. Então, a ideia nossa é tentar ajudar vocês e dar informação de qualidade, né? A ideia é tentar, às vezes, dispor o nosso tempo para poder informar melhor os pacientes bem informados, têm melhor resultado e melhor opções de tratamento, tá? Então essa é a grande ideia, ok? Então, lembrando a vocês que nós estamos retomando nossas atividades com todos os cuidados necessários para minimizar os riscos de contaminação e transmissão do Covid, ok? Nós estamos também reformulando e já está estabelecida nossos planos de atendimento, tanto locais no consultório, com planos de saúde, com particulares, com atendimento online por telemedicina, ok? Nós estamos retomando as nossas atividades cirúrgicas parcialmente, com os cuidados necessários, selecionando os pacientes, respeitando e seguindo os protocolos dos principais hospitais de Curitiba, que seguem os protocolos da Organização Mundial de Saúde, da ANS, dos maiores hospitais do Brasil e do mundo, porque nós temos que retomar algumas atividades e nós temos que ajudar as pessoas que precisam
sem aumentar os riscos. Essa é a grande ideia, ok? Então consultem as nossas redes sociais, o nosso Facebook, nosso Instagram, nosso canal do YouTube. Então nós estamos investindo bastante agora em prestar informação por vídeos no YouTube também. Nós reformulamos o site esse ano, né? Então no site tem bastante informação que vocês podem ter. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente, liguem para o consultório, mandem mensagem pelas mídias sociais, mandem pelo nosso WhatsApp. Nós temos o serviço do WhatsApp funcionando aí no horário comercial para responder perguntas sobre agendamento, sobre consulta, sobre o que fazer, o que nós podemos ajudar vocês nesse período. A nossa ideia é ajudar na melhor maneira possível, ok? Eu gostaria só de acrescentar um pouco do Thiago. Nós realmente estamos vivendo tempos inimagináveis, né? Que nós estamos passando, a gente só achava que era filme de ficção científica e está se tornando uma realidade para todos nós. Então esse tipo de atividade que vocês sabem que a gente já faz durante algum tempo aí nos últimos anos, isso hoje em dia está cada vez mais necessário. Para vocês terem ideia, hoje eu já assisti 2 lives, webinar ao vivo de assuntos que interessam na nossa área. Nós estamos aqui agora e, como o Thiago disse, saindo, eu vou para casa e vou ver uma outra situação, especificamente em cirurgia ortopédica. Isso veio para ficar, vai ser cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós não vamos esquecer, não podemos deixar do que foi, do nosso passado e do dia a dia. Essas situações, a telemedicina, nos ajudam e ajudam muito nossos pacientes. Mas ainda a tão velha consulta, quer dizer, olho no olho, empatia, troca médico-paciente, eu acho que isso realmente vai permanecer pelo resto dos nossos dias. Porque a nossa profissão medicina, o paciente tem que escolher a gente por uma maneira ou outra, ele tem que ir lá contar a sua história, nós temos que conversar com ele, examinar o paciente, e aí você vai ser uma troca de empatia, de confiança, tanto de um lado para o outro. E isso que eu acho que não vai ter pandemia no mundo que vai tirar. Obrigado a vocês, obrigado a todos e a paciência de estar com a gente aqui. Como o Thiago disse, nós estamos dispostos a ajudá-los da melhor maneira possível. Boa noite a vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.